escândalo em São Paulo, exatamente essa máfia das creches, gente. É que nem o Rovai falou agora, a Polícia Federal estima que o prefeito Ricardo Nunes movimentou cerca de 1,5 bilhão entre 2016 e 2020. Essa investigação aponta o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, como suspeito de lavagem de dinheiro. Há indícios de irregularidades em 112 de 152 estabelecimentos investigados. É um escândalo. Esse é então, Ricardo Nunes, que é candidato do bolsonarismo à reeleição em São Paulo, empatado nas últimas pesquisas com Guilherme Boulos, alvo de investigação da Polícia Federal. Esquema de desvio de verbas de creches, gente. Creches, crianças, né? Onde descobre, né? Creches que são administradas por organizações sociais em São Paulo e, como eu repetindo aqui, segundo a Polícia Federal, movimentou 1,5 bilhão entre 2016 e 2020, conforme aponta o inquérito, fruto de averiguação iniciada em 2021, o caso envolveria escritórios de contabilidade e empresas de fachada especializadas em emitir notas frias, chamadas pela PF de noteiras. Em relatório finalizado nesta terça-feira, a Polícia Federal também apontou a necessidade de continuidade das investigações sobre o prefeito Ricardo Nunes. Contra ele pesam suspeitas de lavagem de dinheiro. São indícios de irregularidades, como eu falei, em 112 de 152 unidades, envolvendo aí mais de 14 milhões de reais. E a Polícia Federal suspeita que o prefeito Ricardo Nunes, quando ainda era vereador, ele foi vereador de 2013 a 2020, ele só virou prefeito porque ele era o vice do Bruno Covas, que ganhou a eleição em 2020 e depois faleceu, e aí assumiu o Ricardo Nunes. Ele, quando era vereador, já teria participado do esquema por meio da empresa de dedetização de sua família, mas o prefeito nega, e a Polícia Federal indiciou 116 pessoas e pediu a continuidade de investigações em relação a Nunes. A gente tem um vídeo do Guilherme Boulos, que aí é o principal candidato oponente ao Nunes. Solta o vídeo, Guilherme. Ops. Epa. Então, já vamos soltar o vídeo. Enquanto a gente aqui o vídeo, Rovai, queria que você comentasse um escândalo, né, o impacto dessa investigação, desse escândalo da máfia das creches em meio à eleição, né? Isso pode impactar muito na disputa, não? A gente, inclusive pela Fórum, a gente fez um monitoramento ontem nesse escândalo das creches dele, para ver como é que ele estava nas redes, e acabamos não publicando. Pedi aqui para o Edgar e para o Tiago Pimentel, Edgar Piscina e Diego Pimentel, fazerem monitoramento. Ele ainda está muito concentrado nas bolhas de esquerda, né? Ele não conseguiu sair para outras comunidades, mas está relativamente grande nessas bolhas. As pessoas perceberam que é um escândalo de alto nível tóxico para o Ricardo. E eles também estão se defendendo usando o Maduro como defesa. Como se você fosse ser prefeito de São Paulo, você tem que se importar mais com a eleição na Venezuela do que com o roubo nas creches do dinheiro das crianças. Então você fala assim, 1,5 bilhão das creches, o bolsonarista responde. E o Maduro? E você fala, hã? É isso que está acontecendo nas redes hoje, Dri. Os embates são, de um lado, o Boulos tentando mostrar que tem prejuízos para o governo, para a cidade, que os esquemas do Ricardo Nunes são esquemas bastante heterodoxos, que o Ricardo Nunes está envolvido em esquemas de corrupção, já apontou das creches, tem o dos ônibus, tem das OSs, tem muitos escândalos, né?
E o do lado de lá, invasor de terras, e agora e o Maduro. Glauco. Tá no mudo, Tá no Glauco. mudo, Glauco. Continua no mudo. É algo que eu acho, Dri, Renato, que pode não ter um efeito nas redes agora, né? Ainda está confinado nessa bolha de esquerda, até porque o assunto hoje do momento é primeiro Olimpíadas, né? Todo mundo está acompanhando Venezuela, então isso acaba ficando segundo. Agora, quando começar a campanha de fato, isso vai ser trazido à baila. E qualquer escândalo que envolva, primeiro, o desvio de recursos públicos, a gente sabe o quanto a direita brasileira que utiliza essa questão da corrupção, e envolvendo criança, né, quer dizer, a gente está falando de creche municipal, isso politicamente é muito danoso para qualquer candidatura. E no caso do Ricardo Nunes, é pior ainda, né, porque o Ricardo Nunes continua ali tentando disputar o voto, não só o voto bolsonarista, mas o voto aí da centro-direita, da direita, que existe, é forte em São Paulo. Mas ele está correndo na mesma raia ali. Do lado dele tem o Pablo Marçal, que disputa esse eleitorado bolsonarista, e o Datena. O Datena, inclusive, é curioso, porque por enquanto a gente tem ainda as pessoas com pouco interesse pela eleição, embora já tenha crescido, segundo a Quest, em relação à última pesquisa que o Instituto fez, mas você tem ali o Datena com resultados significativos, quando você vai ver, por exemplo, as classes que ganham até 2 salários mínimos, ele chega ali a 36%. Isso barra qualquer crescimento de intenção de voto do Ricardo Nunes. Então, quanto mais frágil fica a candidatura dele, cresce a chance dele não ir para o segundo turno, o que seria uma tragédia. O que aconteceu com o governador, o Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia. Não foi exatamente isso. E existe esse risco, né, Renato? Porque, assim, o Ricardo Nunes era uma figura totalmente desconhecida. É bom lembrar que São Paulo já elegeu 3 prefeitos tucanos, né? E os 3 acabaram, né? O Bruno Covas por conta da morte dele, mas no caso do Dória e do Serra, porque eles foram se candidatar a outros cargos, né? No caso, ao governo do Estado, e deixaram vices, né? O Bruno Covas, vice do próprio Dória, e o Kassab, vice do Serra. Mas o Kassab, apesar de não ser àquela altura muito conhecido, é um cara que a gente tem que admitir que é um estrategista político, né? Alguém que realmente sabe. Primeiro, ele já era reconhecido por isso, Glauco, como bom estrategista na Câmara dos Vereadores. O Ricardo Nunes não. O Ricardo Nunes não exatamente. É essa a diferença. E àquela altura, é bom a gente lembrar também, Renato se recorda, que ele conseguiu barrar a candidatura do Alckmin. O Ricardo Matarazzo, que era secretário dele e do PSDB, não fazia a campanha para o Alckmin, fazia a campanha para o Kassab. Então ele conseguiu rachar o PSDB, nem o Serra, que era governador, deu um apoio explícito para o Alckmin, né? E o Alckmin acabou ficando fora do segundo turno. O Alckmin terminou a campanha comendo sozinho no Bom Prato. Lembra uma foto dele, coitado, lá, comendo no Bom Prato sozinho. Exatamente. E ficou assim, foi abandonado, né? Então, agora a gente tem o Ricardo Nunes, que é isso, que não tem a expressão nem essa visão estratégica da política, e pode acabar realmente ficando fora do segundo turno, apesar de ter formado uma aliança grande em torno dele, né? Grande para um padrão aí de uma figura que é praticamente que não tem histórico de Ricardo verdade Nulo. no estado de São Paulo. Ricardo Nulo, né? Tem o vídeo, André? Tem o vídeo. Vamos soltar o vídeo do comentário do Guilherme Boulos sobre esse escândalo da máfia das creches. Na Prefeitura de São Paulo, eu concorri com o Bruno Covas. Vocês lembram? Uma coisa que eu, como adversário, reconheço foi o fato dele ter zerado a fila da creche na cidade. Claro que ficaram problemas, desafios, mas isso foi uma coisa muito importante. Saber dessa história deixa ainda mais sórdida a denúncia do esquema do Ricardo Nunes nas creches de São Paulo. Não sei se vocês viram, pessoal. Eu sei que quando o assunto é o Ricardo Nunes, tem escândalo todo dia. Mas esse, gente, é ainda mais grave. Esse mexe com criança. A Folha de São Paulo revelou que a Polícia Federal investiga um esquema de desvio de dinheiro nas creches municipais
que pode ter ido para o bolso do atual prefeito. É triste e revoltante. Você pensar que o dinheiro público que deveria ser usado para comprar material escolar, fazer melhoria na creche do seu filho, pode ter escorrido pelo ralo da corrupção. A matéria da Folha de São Paulo revelou um vídeo onde uma pessoa que está sendo investigada relata o esquema. Ela dá o nome e o sobrenome do suspeito: Ricardo Nunes. Segundo ela, o Nunes era mentor de tudo e teve pessoalmente em seu escritório no dia que foi fechado o contrato com a entidade. E agora, presta atenção, porque é estarrecedor. Ricardo Nunes chegou até a receber 2 cheques na própria conta e uma empresa chamada Nikkei, que pertence à sua esposa, recebeu 20 mil por serviços que nunca foram prestados. Isso não sou eu que estou dizendo. É isso que diz a denúncia. Inclusive, quando foi para formalizar o contrato com a Acrea, foi ele que veio no meu escritório e falou pessoalmente comigo. Então esse cheque foi depositado na conta do Ricardo? É repasse. Diz ele que prestou algum serviço. O Ricardo prestou algum serviço Nunca para Francisca Jaqueline? Nenhum tipo de serviço. Mais uma vez, a denúncia vem pelas palavras da própria Rosângela Crepaldi, que foi uma das operadoras dos desvios. O inquérito foi concluído agora, essa semana. E a Polícia Federal pediu na Justiça para seguir investigando o prefeito. Gente, é revoltante saber que a cidade de São Paulo pode estar sendo dirigida por gente capaz de desviar dinheiro de creche de criança. O atual prefeito precisa se explicar urgentemente. São Paulo, a cidade mais rica do Brasil, a maior metrópole do hemisfério sul do planeta, não pode ser a cidade do esquema e do crime organizado se envolvendo em serviços públicos essenciais para a população. Boulos foi perfeito, né, Dri? Porque tá aí um pretão na tela. Porque é dinheiro que tirar da comida das crianças, do cuidado com as crianças pobres de São Paulo. Vamos deixar claro. Quem usa creche em São Paulo é família pobre ou classe média baixa. Os outros colocam escolinha, né? Pagam. Então, é das crianças mais pobres da cidade. Um escândalo, né, gente? É assim, revoltante, né? Podia estar sendo investido na qualidade, né, da creche, enfim, revoltante. Vamos dar uma olhada aqui no chat, ver o que a galera está comentando, todo mundo indignado com essa máfia das creches, esse escândalo, e vou agradecer o Cal, que diz: boa, Rovai, eles já não governam, porém seguimos vivendo no inferno deles todos os dias, fazem eco de qualquer coisa desses canalhas, ele está dizendo aí em relação ao bolsonarismo. E vamos ver aqui, diálogos subversivos tem que soltar um slogan em 4 cantos do mundo: Nunes, ladrão de crianças. Bom slogan, hein? Bom slogan. O Neide Oliveira, Nunes está amando o casamento com o PCC, é só verificar o caso dos ônibus e dos barcos da Zona Sul, que fazem o transporte ali de parelheiros, né? Ele colocou uns barcos que não transporta ninguém para lugar nenhum, quer dizer, porque os horários são ruins, está tendo muito problema, está atrasando, enfim. É preciso... Eu não estou dizendo, acho que é importante ter esses barcos, é preciso tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, porque senão você incentiva a ocupação também. É uma questão sempre muito problemática, são áreas de mananciais. Quando você constrói infraestrutura, você pode levar mais gente. Então tem que ser tudo muito cuidadoso. Então eu não tenho nem elementos para fazer a discussão, mas eu vi matérias sobre a questão desses barcos que mostram que, inclusive, o uso do tipo de motor para as águas tem vários problemas.